Boa noite, irmãos. Na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. O Senhor mais uma vez possa falar aos nossos corações nesta noite. Vamos abrir inicialmente juntos no livro de Êxodo. Eu vou ler o texto, depois eu vou contextualizar um pouco o porquê da mensagem então desta noite. Vamos ler 2 versos aqui no capítulo 5 de Êxodo. Os irmãos provavelmente que estiveram aqui na quarta ou que ouviram o áudio irão se recordar então desse texto. Êxodo capítulo 5, vamos ler o verso 8 e o verso 17, porque eles têm uma expressão em comum e é sobre ela que vamos caminhar um pouco nessa noite. Então, Êxodo 5, verso 8, diz assim. Estou lendo numa versão talvez um pouco diferente da que estamos acostumados. Todavia, exigirei deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam, vamos sacrificar ao nosso Deus. Verso 17. Ele, porém, replicou, vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis, vamos sacrificar a Yahvé. Vamos orar. Pai, mais uma vez neste dia te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, pela certeza e confiança que temos de nossa redenção eterna, não por nossos méritos, por nossas obras, por quem somos, mas ao contrário, Senhor, inteiramente por conta dos méritos do nosso Senhor Jesus, da obra consumada do nosso Senhor e por quem Ele é. Obrigado porque a sua obra foi perfeita, porque Ele é perfeito. Ó Deus, nós nos colocamos aos teus pés nesta noite. Te agradecemos por mais esse tempo que podemos passar juntos como a tua igreja. Quão precioso para nós, Senhor, é o ajuntamento dos santos. Aqui, Senhor, podemos compreender um pouco mais das tuas medidas. Juntamente com todos os santos, compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus em Cristo Jesus. Então toma este tempo, Senhor, toma a tua palavra, toma as nossas vidas, fale aos nossos corações. Nós queremos ser consolados e assim igualmente confrontados, Senhor. Queremos que o Senhor nos desperte a cada dia para que vejamos os teus passos e sigamos após eles. Muito obrigado. Guarde a todos nós que aqui estamos, guarde aos irmãos que não puderam vir, guarde a todos os teus filhos, Senhor, espalhado por toda esta terra. Muito obrigado, porque o Senhor que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Amém. Bendito seja, ó Deus, oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém. Amém. Então, queridos, na quarta-feira, para os irmãos que estavam aqui e também para aqueles que ouviram o áudio, a irmã Bia fez uma intervenção durante a ministração do irmão João, justamente nesse texto. E naquele momento, então, o Senhor falou algo ao meu coração. Eu estava ali e o Senhor falou algo ao meu coração. Meditei nisso, estou contextualizando então um pouco da mensagem, do porquê está aqui. Na verdade, hoje seria até o dia do irmão João, Mas aí o irmão João estava no meu ambiente de trabalho, e eu partilhei, então, essa experiência com ele, daquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração. Passei ali rapidamente, porque eu estava trabalhando. Uns 2 minutos depois, ele veio até mim e falou assim, senti do Senhor que o irmão passasse isso, então, para a igreja no domingo. Vai ser, certamente, muito útil dentro daquilo que ouvimos. Então, infelizmente, se você não esteve ou não ouviu o áudio, para que você talvez compreenda um pouco mais, seria bom que você ouvisse a mensagem de quarta, para completar o que vamos ver hoje. Mas, enfim, a de hoje ela é muito pontual para nós,
muito precisa a partir de tudo que o Senhor já tem feito conosco. Confesso aos irmãos que, como os irmãos bem sabem, muitas vezes é difícil a gente transmitir aquilo que o Senhor deposita em nossos corações. Isso é verdade para mim e é verdade para todos nós, todos que temos esse relacionamento com o Senhor, certamente já passamos por isso, né? O Senhor fala algo e essa impressão, ela é tão clara para nós que recebemos, mas às vezes ela é tão difícil de ser compartilhada, né? Paulo clamou isso em 1 Coríntios 14, para que de alguma maneira o Espírito Santo nos desse condições para que pudéssemos revestir as palavras naturais com realidade espiritual, né? Conferindo coisas espirituais com o espiritual. Então esse é o desejo do nosso coração. Então quando nós olhamos para esse texto, primeiramente aqui em Êxodo, acho que a grande maioria de nós conhece esse contexto, né? É o momento então que Moisés está, pela ação do Senhor, tentando, então, começando esse movimento para tirar o povo do Egito. E quando ele começa esse movimento, então, Faraó vai ser contrário a esse agir do Senhor por meio de Moisés, obviamente, como não poderia ser diferente, e ele então vai olhar esse movimento do Senhor de uma maneira. Então eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Talvez na maioria das versões aqui presente, nós temos a palavra ociosos, né? No verso 8 e no verso 17, né? Ociosidade. Quando você vai ao original, ele pode ser traduzido, como os irmãos também sabem, de várias maneiras, até 4, 5, 6 expressões do hebraico, do grego para o latim, então para o português. E a gente já tem acostumado, já estamos acostumados com essas interpretações a partir então do original. E uma das possibilidades é a expressão preguiçosos que os irmãos ouviram lendo nessa versão aqui. Mais precisamente, e é importante que se diga isso, porque depois nós vamos a dois textos do Novo Testamento com essa mesma relação, é a expressão estar cabisbaixo, desanimado, prostrado, mas nesse sentido do cansaço mesmo, sabe, aquele momento que você desfalece ali por conta de coisas, então, de modo geral, naturais, tá? Então eu queria que os irmãos percebessem nesse primeiro momento, e talvez você já tenha passado por isso por um lado positivo, que quando o mundo, aqui figura então de Faraó e do Egito, obviamente, e você começou a servir ao Senhor, talvez no início da sua carreira, ou quem sabe até hoje, muitas vezes o mundo olhou para você dessa maneira, e você pareceu então nesse sentido ocioso, Quem sabe você teve que abrir mão de algum trabalho seu natural para estar servindo ao Senhor. Isso não é regra, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, Quantas vezes talvez você deixou de fazer um trabalho para estar na reunião dos santos, Quantas vezes você deixou de participar talvez de uma confraternização para estar na reunião dos santos ou em qualquer outro momento do ajuntamento da igreja. E o mundo, de um modo geral, ele vai olhar desta maneira. Olha aí os preguiçosos, Nós, de um modo geral, sentimos isso muito. Muitos líderes também sentem isso na pele, talvez de uma forma mais forte um pouco, nesse sentido, então, especialmente aqueles líderes, então, que exercem um ministério integral, segundo a direção do Senhor. Na nossa cidade é muito comum, então, sermos reconhecidos dessa forma, preguiçosos e ociosos. Só que o texto aqui, ele parte, então, dessa prerrogativa que para nós seria, olhando aos nossos olhos, positiva, mas olhando aos olhos do mundo, negativa. E tem esse contraste, e eu quero me firmar nessa questão negativa, e os irmãos vão entender porque é assim que nós fomos ao Novo Testamento. Então o mundo, ele olha para o cristão, e ele vê o envolvimento do cristão com as coisas de Deus, e aqui não estou julgando nenhum tipo de envolvimento, se é certo, se é errado, se é isso, se é... nenhum, simplesmente o fato em si. O mundo olha o envolvimento do cristão com as coisas de Deus, e na grande maioria das vezes ele vai pensar desta maneira,
ele julga até o próprio Deus. Pedro escreveu isso, né? Muitos julgam demorada a volta do Senhor. Ou seja, até o Deus de vocês é atrasado, é ocioso, é preguiçoso, né? Então, essa é a relação que eu queria deixar primeiro aqui. O mundo olha para o cristão e vê dessa forma, né? Agora, é muito importante que a gente faça uma distinção muito grande no valor da obra, porque aqui nós estamos falando de sacrifício, né? Talvez na maioria das versões aqui, vós vais sacrificar ao vosso Deus. Então, no Antigo Testamento, a vida do hebreu ali, judeu hebreu, ele consistia em ritual de obra. Ele tinha que praticar um ritual de obra para ser aceito diante de Deus. Então, claro, para nós isso já é muito claro, graças ao Senhor por isso. Então, o Antigo Testamento todo ele era trabalhado dessa forma. E é nessa perspectiva que o mundo está olhando. Aquelas ações que o povo iria realizar lá no deserto, que Moisés tinha dito, nós vamos lá adorar ao Senhor, aquelas ações, então, seriam um meio para que Deus pudesse estar no meio daquele povo, abençoar aquele povo. Nós conhecemos bem a história, isso vai acontecer, o povo vai sair, vai atravessar o Mar Vermelho, vai atravessar o Jordão, vai, receber os mandamentos, vai entrar na Terra Prometida, vai construir um tabernáculo móvel, posteriormente um templo físico, né? E tudo isso que nós já estudamos ali em Êxodo 25, aquela ordem bem descrita, vai acontecer para que Deus pudesse então estar no meio do povo, né? Lembra, eu virei ali sobre o propiciatório no meio dos dois querubins, depois que o sangue, né, de um cordeiro sem defeito estivesse sido apresentado, né, primeiro pelo sacerdote, depois pelo povo, e depois um terceiro animal que seria pela culpa. Esse não morreria, seria solto no deserto. Mas então haveria essa necessidade. Então esse é o valor, preste atenção, que os hebreus aprenderam. Há um valor nesses rituais, vamos chamar aqui religiosos, nessas práticas religiosas, para que Deus então pudesse estar no meio deles. Até aqui está claro? E o mundo via essas ações como uma ação ociosa ou preguiçosa, né? Porque eles queriam ir lá no deserto, interpretando assim de uma forma mais simples, e ao ir lá no deserto adorar, o que ia acontecer com o trabalho? Iria ficar parado, né? Obviamente. Quem ia trabalhar no lugar deles? Não tinha ninguém para trabalhar. Eles eram os escravos que estavam trabalhando. Então, obviamente, Faraó está falando disso, né? Vocês querem ir lá adorar, mas e quem que vai fazer as coisas que tem que fazer? Né? Então, essa é a visão de Faraó, né? Então, nós temos o valor da obra no Antigo Testamento, era importante, e Faraó julgava essa obra, certo? Está claro? Agora vamos na mesma palavra, obviamente não é a mesma porque nós vamos ao novo, o novo é grego, aqui nós estamos em hebraico, mas é o mesmo sentido, e muito interessante. Antes de irmos lá, essa palavra é usada muitas vezes no Antigo Testamento. Um exemplo, só para você tomar como nota, Josué capítulo 18, verso 3, só anote, Josué 18, 3, né? O que está acontecendo ali em Josué? O povo já entrou na terra prometida, mas eles estavam preguiçosos para conquistar a terra. É só mais um exemplo dessa mesma palavra. Então o anjo vai aparecer a Josué e vai dizer: Josué, precisamos conquistar a terra. Até quando demorareis para colocar a planta do seu pé no lugar que Deus já te deu, né? No lugar que eu já te dei. Mas a grande maioria, e louvado seja o Senhor por isso, mesmo no Antigo Testamento, dessa expressão, vai partir de Deus. Eu não vos deixarei neste lugar, preguiçosos, ociosos, cabisbaixo, caído, né? Apenas registrar isso para já começar a ressaltar o caráter de Deus. Mas o caráter de Deus, ele é muito justo. Ele, apesar, e graças ao Senhor, dele dizer muitas vezes, a maioria das vezes, é dito nessa perspectiva: eu, Senhor, não vos deixarei nessa situação. Ele também vai fazer uma advertência séria no Novo Testamento,
nessa mesma perspectiva negativa. Então vamos juntos à carta aos Hebreus. Lembrando então que o irmão João estava justamente nesta carta, né, na quarta-feira. Hebreus, capítulo... Deixa eu localizar ela aqui. Hebreus... capítulo 6, verso 12. Esse capítulo 6, certamente, breve o irmão João há de chegar nele, é um capítulo bastante sério e bastante simples de ser compreendido, apesar de toda a distorção que temos hoje em dia em torno destas palavras. Mas olhemos apenas o verso 12 de início. Hebreus, capítulo 6, verso 12. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Então essa palavra aqui, negligentes, ela é preguiçosos, ela é, então, abaixados, cansados, né, desistindo. Então, é a mesma relação lá de Êxodo. Porém, irmãos, quem é que está falando essa palavra agora? É o Espírito Santo. Né? São as mesmas palavras, uma do mundo e uma de Deus. E o que está acontecendo então para que Deus fale dessa mesma maneira? Deus está falando assim: vocês estão ociosos, vocês estão preguiçosos. Então Deus está fazendo uma exortação. Lembra que a carta aos Hebreus toda é uma presente exortação, né? Olhe comigo no início do capítulo 6. Hebreus 6. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. A sua versão está um pouco diferente, mas eu li aqui justamente por conta do peso dessas palavras. Eu li apenas o verso 1. Tá? Então, olhe essa expressão aí que está no meio aí, atitudes inúteis, e o final aí que conduzem à morte da fé em Deus. Nós já sabemos, graças ao Senhor, que aqui é uma expressão forte, mas nós, os cristãos, nós não vamos perder a salvação, mas nós podemos estar à beira do caminho. Na verdade, isso é o que está acontecendo justamente aqui no capítulo 6. Essa é a exortação. Logo no verso 4, você vai ver a expressão caíram, é justamente isso que significa, né? Eles se colocaram à beira do caminho, depois de terem se convertido. Essa expressão de conversão aparece tanto aqui no capítulo 6 como no capítulo 10, é a mesma expressão, tanto no 10 como aqui fala dessa conversão, né? Mas por que então Deus está advertindo aqui? Porque esses irmãos hebreus, nós já sabemos deles, que eles têm aproximadamente de 5 a 8 anos de jornada com o Senhor, ou seja, já não eram para ser mais bebês. Mas qual é o grande problema deles? O irmão João vai entrar com mais detalhes nisso. Eles queriam ter uma relação com o Senhor Jesus e ao mesmo tempo continuar praticando aquelas obras que eles aprenderam no Antigo Testamento. Lembra que aqui a carta é para os judeus convertidos. Então, veja, e aqui você já vai ligando os pontos.
Então eles se converteram ao Senhor. Então o texto está dizendo, olha, vocês já compreenderam os elementos básicos do novo nascimento. Vocês já reconheceram o Senhor Jesus, vocês já foram batizados, já foram impostas as mãos sobre vocês. Então, quanto a isso, não há necessidade de ser falado mais nada. Agora vocês precisam se deixar levar para a maturidade, que é o chamamento da carta. Toda a carta chama um relacionamento mais profundo com o Senhor, né? O pano de fundo da carta é: quem tem fé tem que agradar o Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E ao mesmo tempo, sem fé não tem como se aproximar dele. Isso é Hebreus 11, 5 e 6. Então o Senhor está dizendo assim, olha, quando vocês substituem a fé de vocês por rituais, no caso aqui, semelhante ao que vocês vinham fazendo, o Senhor chama isso de preguiça. Preguiça. Agora, pergunto a você, e é uma pergunta que eu fiz a mim, né? Ninguém está livre de voltarmos para esse lugar, mas o que é mais fácil na vida cristã? Seguir um ritual religioso semanal, dominical, de sábado, quinta, quarta, ou estar aos pés do Senhor o tempo todo, aguardando o falar vivo dele? O que dá mais trabalho? Então veja que a advertência do Senhor é justamente contra aquilo que nós substituímos no nosso relacionamento com Ele por meio do Espírito Santo. Substituímos por quê? Por obras semelhantes às do Antigo Testamento. E aqui nós podemos dizer assim, mas nós nunca sacrificamos animais, nós não tocamos chofar, nós não temos mais levitas. Irmãos, cada ajuntamento procura se escorar, ou seja, descansar em regras que aparentemente são seguras. Enquanto o Senhor está dizendo, olha, eu quero um relacionamento que se chama hoje. Lembra? O irmão João abordou na quarta? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Vou dar um exemplo de preguiça, muito prático. Deus queira que você já esteja livre disso. Por exemplo, se você não faz nem a preguiça, não tem problema não, tá? Mas se você faz só a preguiça, vamos tentar evoluir. Você levanta de manhã e você faz uma oração ao Senhor. Aquela oração, não estou aqui julgando o conteúdo da oração, né? Graças ao Senhor por esse tempo, aos pés do Senhor, que seja de joelho, que seja deitado, que seja em pé, que seja no banheiro, não me interessa, isso é com você, com o Senhor, mas você praticou aquele ritual, e na sua consciência religiosa, e na minha consciência religiosa, todo o restante do dia, eu não preciso me preocupar mais, porque eu já fiz a minha oração matinal, e agora eu estou numa ação descansada, preguiçosa, não alerta. Entende? Onde o Senhor está nos chamando? Vou dar outro exemplo muito prático. Você senta à mesa para almoçar. Aí você ora. Senhor, muito obrigado por este alimento. Obrigado porque o Senhor que provê, o Senhor me deu condições de adquiri-lo, comprá-lo, né? Purifica o alimento. Aí você sabe que aquele alimento que você vai ingerir faz mal para o seu corpo. E aí? Você acha que aquele mal do alimento vai ser evitado por conta da sua oração, se você já tem consciência que aquele alimento te faz mal? Então nós descansamos na oração. Claro, irmãos, se houver uma fé pura, um coração puro, sincero, pode ficar tranquilo, o Senhor vai te guardar daquilo ali. Ele vai te guardar. Talvez Ele não te livre da doença,
né? 10, 15 anos, 20 anos depois, quando você enfrentar a doença por conta daquilo que você ou eu comemos, lá no seu leito de doença ele vai falar ao seu coração. São coisas diferentes, porque o Senhor, lembra? Não te deixarei nesse lugar. Graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, por que nós estamos dizendo isso? Porque nós temos essa tendência de acharmos de que as nossas ações religiosas, elas garantem para nós um relacionamento vivo com o Senhor. E não é assim. Infelizmente. O fato de você estar aqui nesta noite me ouvindo, ou nós estamos aqui ouvindo ao Senhor, se assim o for, graças ao Senhor por isso, irmãos, é um pequeno primeiro passo de uma busca contínua de relacionamento com o Senhor. Agora nós vemos aqui, nos assentamos, participamos do nosso ritual religioso, cantamos louvores que nos agradam, participamos da mesa que nos agrada, graças ao Senhor por isso, Ele também deseja nos agradar, mas e depois? Você está blindado até na quarta seguinte, quando você retorna aqui? Ou você precisa amanhã cedo, não só daquela oração religiosa, e então nesse caso positiva, mas você precisa o tempo todo, nesse aspecto, buscar o maná que está caindo do céu para você. Você estuda essa relação do maná, você sabe, o maná não tocava a terra. Entre o maná e a terra havia o orvalho. O orvalho é uma expressão muito linda do cuidado do Senhor. Lembra o orvalho que desce do Monte Hermon? Como que está o nosso sentimento desse cuidado do Senhor, para que o maná dele que ele nos dá hoje, nos dá amanhã cedo, nos dá amanhã na hora do almoço, à tarde, à noite, não se perca nessa terra. Esse orvalho é um orvalho fresco. Esse orvalho nunca parava de escorrer do Monte Hermon, até hoje. É congelado, ele desce, vai para o mar da Galileia e desce, e aí o humano bota a mão dele, e aí nós temos o mar morto, onde não há vida. O que é o mar morto? Você viu essa expressão aí? Atitudes inúteis. Se você ler depois o capítulo 9 de Hebreus, ele vai chamar essa mesma coisa aqui de obras mortas. O que são obras mortas? Eram as obras que os hebreus praticavam antes de estarem na presença do Senhor. Todo aquele ritual, pode ler, capítulo 9 em especial. Depois no capítulo 10 ele vai falar de uma consciência morta. Como era a consciência deles? Matava-se então aqueles 3 bodes, 2 e 1 era solto, e a consciência deles estava purificada por 1 ano. E a nossa? Nós vemos aqui, ouvimos, cantamos louvores, e a nossa consciência está purificada até na quarta que vem, que nós vamos voltar. Claro, há uma purificação factual, o fato. O fato de que fomos purificados, tanto o corpo quanto a consciência. O nosso espírito tem vida, mas e a nossa alma? Então o Senhor está olhando aqui para essa relação, está nos chamando a um relacionamento vivo. E é muito interessante, nós já sabemos disso, mas o Espírito é tão preciso, que ele deixa essa mesma expressão que nós vimos no verso 12, uma única, outra vez só no Novo Testamento. Para dizer para nós, aonde começa a nossa preguiça. Porque ele deseja o quê? Nos ensinar. Ele não deseja só apontar, como está dito aqui. Aqui há um apontamento mesmo, um chamamento, olha, deixa essas coisas e vamos adiante. Mas sabe o que é lindo? Antes disso aqui, ele tinha dito aonde que estava a preguiça deles. Vamos ler juntos? Está aí pertinho, no capítulo 5 de Hebreus. É a única outra menção em todo o Novo Testamento. Então é muito importante, porque ela vai completar uma outra. É assim que a Bíblia trabalha. Se ela é a única, essa que vamos ler é a primeira menção dessa expressão preguiçoso. E aí nós temos outro princípio, que é a lei da primeira
menção. Quando ela aparece a primeira vez, ela vai dizer para nós tudo o que precisa ser dito. Daí para frente, é só explicação. Então, se nós pegarmos o contexto só da carta aos Hebreus, dessa palavra para frente, ele vai começar a explicar por que está acontecendo a preguiça. E ele começa nos princípios elementares, porque é muito mais fácil, irmãos, nós guardarmos coisas básicas que nós já sabemos fazer. Por exemplo, estar aqui, ler a Bíblia, cantar louvores, isso é tudo muito básico. Se tiver um que toca o violão e um que canta mais ou menos, o louvor está pronto. Se tiver qualquer um que minimamente sabe ler a Bíblia e falar um pouquinho, a mensagem está pronta. Se tiver qualquer mulher que se dispõe a conseguir varrer o chão e passar um pano, o ambiente está limpo. São rituais religiosos que podem em si mesmo não ter valor nenhum. Onde está o valor? A outra palavra vai nos dizer. Olha aí, capítulo 5, verso 11. Quanto a isto, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes preguiçosos para aprender. Na sua versão, ouvir, né? Tardios para ouvir. Então, onde começa a nossa preguiça? Acolher a palavra. Acolhei a palavra com mansidão. Por quê? Porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. De quê? No caso desses rituais. E os irmãos viram no capítulo 3: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Como que eles estavam endurecendo? Lembra que João falou que o pano de fundo era o povo no deserto? O endurecimento deles é similar ao de lá, porque eles estão olhando para lá, e o Senhor está falando: lembra do povo lá? Vocês vão agir como eles. Eles praticavam as obras, lembra? Eles viram as minhas obras, mas não conheceram os meus caminhos. Aqueles sempre erram no coração. Então o Senhor está advertindo, falando assim: eles viram as obras. Vocês, hebreus, estão querendo ver obras e acham que isso vai garantir que vocês andem nos meus caminhos? Não vai. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Cuidado para que o engano no pecado não vos afaste do Deus presente, vivo. Qual é a advertência comum a todas as 7 igrejas do Novo Testamento? Na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem ouvido? Eu vou fazer diferente. Quem aqui tem orelha? Todo mundo tem orelha? Então você percebe que o Espírito está fazendo uma redundância aqui de palavras? Aquele que tem orelha já se pressupõe que ele ouve. Aquele que tem orelha, ouça. Lembra de Isaías 51? O Senhor Jesus, ele vai dizer: Deus me desperta todas as manhãs. O Senhor Jesus, hein? Deus me desperta todas as manhãs. Ele, Deus, desperta os meus ouvidos. Estamos falando do Senhor Jesus. Uma necessidade, porque ele era homem. Despertam meus ouvidos para que eu ouça como erudito. Qual a resposta do Senhor Jesus em Isaías 51? Eu não fui rebelde. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, né? Orem para que Ele nos livre de escoras religiosas. Escoras religiosas. Nós estamos envolvidos e escorados, não só como igreja,
mas também individualmente. E quando nós nos escoramos nessas coisas, sabe qual a primeira coisa que nós fazemos? É o que esses irmãos estavam fazendo: julgamos o outro. Julgamos o outro. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, que quem sabe talvez poderiam até ter alguns mesmos ouvintes da carta aos Romanos e da carta aos Hebreus, se de fato foi Lucas que escreveu Hebreus, que era muito amigo, o amigo mais próximo de Paulo, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 2, ele vai dizer assim: quem vocês pensam que vocês são? Vocês acham que vocês são melhores do que os gentios? Aí ele vai falar assim: olha, Deus deu uma lei para vocês. Sabe qual é o sentido da lei? Para que ninguém seja salvo por meio da lei. A lei veio avultar ou expor quem vocês são. E como vocês estão se vangloriando diante dos outros que não receberam a lei? Aí ele vai caminhar nessa perspectiva, e no capítulo 11, quando ele está falando mais precisamente, ele vai dizer assim: olha, nem vocês, nem os gentios podem escapar do Deus, porque Ele é fogo consumidor. Mas como que Deus nos consome? É a carta aos Hebreus que nos explica. Ele chega com o seu fogo, lembra do cadinho? No cadinho, bota você ali no cadinho, a prata, a figura da redenção, e ele vai chegando com fogo, até as borras daquela prata irem boiando ali, e ele vai chegando o seu fogo. Quando que ele termina de polir aquela prata? Quando o rosto do purificador está refletido naquela prata. É assim que o Senhor nos purifica, até que nos tornemos, cheguemos à imagem e semelhança dele. Contemplando de glória em glória, somos transformados à sua imagem. Então, queridos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aquele que tem ouvidos, esse é o vencedor de Apocalipse. Você viu que Hebreus aqui 6,12 tem uma relação direta com a herança? E eles perderam a herança, a primeira geração, perderam a terra. Tem nenhuma relação com salvação. João já explanou isso na carta aos Hebreus, quando ele fez a introdução da carta. Então, poderíamos falar a noite inteira sobre o ouvido, né? Quando o sacerdote era purificado, o sangue era passado em qual lugar primeiro? Na orelha direita. E assim os exemplos são vários na Bíblia. Então, irmãos, ajude-nos o Senhor, né? Para que nós não carreguemos conosco como escora obras religiosas. E não considere que você e eu também não, que eu não faça isso, ou que eu não estou fazendo isso. Peça ao Senhor, sinceramente: Pai, quais são as obras religiosas que hoje eu estou escorado nelas? Porque quando Paulo escreve o capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer que esse tipo de ação ofende ao Senhor. Eles têm zelo, mas porém sem entendimento. Romanos 10. Então oremos, irmãos, para que o nosso relacionamento seja vivo, porque o nosso Deus é vivo. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez te bendizemos, Senhor, te agradecemos por tua palavra. Senhor, quão precisa é a tua palavra, Pai. Quão limitado nós somos ao nos aproximarmos da tua palavra. Quão agradecidos nós ficamos, Senhor, quando podemos ver um lampejo da tua revelação e ver como o Senhor deixou tudo muito bem organizado, muito bem delimitado, um pouco aqui, um pouco ali, lei sobre lei, preceito sobre preceito,
para que nós pudéssemos ver por meio do Teu Espírito. Porque, Senhor, o Teu Espírito prescruta as profundezas de Deus e nele nós temos a revelação do Senhor. Então, ó Espírito Santo, desperta os nossos ouvidos, para que nós não o entristecemos mais e que possamos caminhar seguindo aquilo que Deus planejou para o Filho. Bendito seja, ó Jesus, em Teu precioso nome nós oramos. Amém.